Boa noite. Tudo bem? O Brasil tá rápido hoje, hein, Brasil? Já aceitei, Brasil. Mas já começa desse jeito, gente. Ótima noite! Tudo bem, Brasil? Tudo Tudo bem? Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, universo. Boa noite, universo. Boa. Galáxias. Galáxias. Entramos no mundo dos mentais. Exato. Olha que incrível. Sensacional. É incrível como eles têm esse lado, né? É Porque lindo ver, né? é incrível. É, é lindo. Essa conexão é tão profunda assim, né? É bonito demais de ver. É. Hoje a gente entra no mundo dos mentais, né? Saímos dos emocionais. 2, 3 e 4 para quem está chegando agora e não nos conhece, ainda não participou de nenhuma live nossa. Nós estamos trabalhando e falando dos perfis do Enneagrama, dessa ferramenta linda, incrível. Temos aqui Patrícia, facilitadora, participante aí da Sociedade Brasileira, formada, na verdade, pela Sociedade Brasileira de Enneagrama. Eu sou Priscila de Oliveira, sou coach e psicóloga, faço parte de consultorias das empresas e nós duas resolvemos nos unir para levar a transformação, transmutação, melhorias e curar dores de quem se permitir ser curado, né? Até porque isso foi o que aconteceu com a gente, né? Exatamente. Nós, Para quem não sabe, irmãs, né? Importante só atualizar. E outra, me perguntaram, por que a Patrícia é Nora Priscila de Oliveira? Não, nós temos o mesmo sobrenome. porque nem a gente sabe por quê. Não, eu aqui tenho preguiça, porque desde sempre, quando a gente vai falar, eu, né, ia descrever meu nome, como é seu nome? Priscila de Oliveira Honório. Aí eu falava, Honório com O, não, Honório com H. Aí eu me irritei, falei, deixa a Priscila de Oliveira, eu não tenho que explicar nada para ninguém. Essa irritação é coisa dos corporais, hein? Então, mas tem a minha flechinha lá, né? Então, não quero ficar explicando nada para ninguém. Então, deixa o Priscila de Oliveira, que é mais fácil de falar. Mas o meu nome tem um problema, né? Que é Priscila com SC e um L só. Tem que explicar isso ainda. Então, era muita explicação para o nome só. Mas somos irmãs. Eu já estou com preguiça do seu nome. Nós estamos explicando coisas Explicando, mentais. afinal de contas, hoje, influenciadas pelas mentais. Então, conta um pouquinho para a gente. Só faz uma breve, vou te lembrar, tá? Uma breve recapitulando aí um pouquinho dos perfis, né? Tipo 1, 2, 3, 4, que foi agora na segunda-feira. E para poder entrar, se despedir do mundo dos emocionais, para a gente poder entrar no mundo dos mentais a partir de hoje. Ok. Então, assim, nós começamos com a live do tipo 1, que é um corporal, e o nome que a gente dá para o tipo 1 é o perfeccionista. Então, é uma pessoa que a motivação de vida dela observar, estar sempre assim, aquilo que chama a atenção dela é a imperfeição no mundo, nas pessoas, nas coisas e nela mesma. Então, é uma pessoa que fica muito pautada no que é correto, no que é certo, né, no que é errado, nos seus valores. Tem uma coisa de eu não abro mão dos meus valores, da justiça. Isso normalmente é o comportamento do um. Sendo que níveis médios e baixos de consciência, ele cai para aquilo de ficar corrigindo as pessoas, de ser muito autocrítico, de ser julgador, de ser perfeccionista, ser irritado, bravo, e tudo isso tem um porquê. Quem quiser saber mais, está lá na live gravada no perfil, tá bom? Tá. Então, estou sendo como a Brasil pediu, É verdade. sucinta. O tipo 2
a gente chama de o ajudante, que é uma pessoa que tem uma percepção, um filtro ao qual ela olha o mundo, e ela entende que se ela ajudar as pessoas, se ela for legal, se ela for simpática, se ela for querida, se ela agradar as pessoas, bajular as pessoas, ela vai ser amada. Então, é uma pessoa que tem um olhar voltado muito para fora, não consegue olhar muito para suas próprias necessidades, dificuldade de dizer não, onde o orgulho é a emoção principal, é o vício emocional dela, porque ela se sente meio que necessária para a vida de cada pessoa, que ela ajuda, que ela cuida, né? Ela sente que ela vai ser imprescindível para a vida daquela pessoa, e isso vem um orgulho junto. O tipo 3, o realizador, é uma pessoa que ela tem uma crença de que ela perdeu, é inconsciente, tá? Sempre que eu falar crença, estou falando de uma crença inconsciente de que ela perdeu o valor. E aí, quando ela está aqui operando no mundo, ela entende que se ela for realizadora, se ela construir coisas, se ela tiver essa pegada de trabalhar muito, se ela for bem sucedida, ela vai ser valorizada pelas outras pessoas. E aí vira aquela pessoa workaholic, aquela pessoa que sabe mais, ela precisa ser melhor, não que sabe mais, mas ela precisa ser melhor que todo Sim. mundo. Né? A frasezinha lá é que o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Então, esse é o perfil 3. O perfil 4 é um perfil emocional também, onde uma pessoa tem uma crença de que ela é única e especial no mundo. E enquanto ela está aqui, ela sente uma falta muito grande da origem dela, como se tivesse um buraco dentro dela. E ela se comporta no mundo tentando preencher essa falta. Sim. E dificilmente ela consegue preencher porque ela busca coisas fora, ela se compara às outras pessoas, ela fica procurando uma identidade, algo que faça sentido para ela, meio que se sente que não pertence muito a esse mundo, como se ela tivesse algo de errado com ela. E ela vive no mundo operando nesse sentido, vivendo nesse sentido de que ela precisa se completar ou que ela vai encontrar alguma coisa que vai preencher esse vazio que tem dentro dela. São mais dramáticos, nível médio para baixo, são mais emotivos, são mais sensíveis. Sim. Às vezes não, eles se fazem de vítimas em níveis médios para baixo. E esses são incrivelmente criativos e tem sensibilidade, sabe, pra... Tá vendo? Eu não consigo resumir. Tudo bem, tá tudo bem, tá ótimo. Para o que é belo. É porque eu sou apaixonada por todos os tipos. Então eu começo a falar. E aí já foi. E esses são os 4. Esses perfis estão todos no na nossa... Inclusive, a primeira live é a respeito um pouquinho também do que é o Enneagrama, para quem ainda não conhece, né? É importante entender de onde vem isso, que existe nos 9 perfis, cada um tem suas dores, né? E, consequentemente, existe hoje o remédio, né? Então, existe o remédio para a dor de cada um de vocês que estão participando hoje aqui com a gente, que estão aqui ou que ainda não esteve presente aqui. Se você busca, não é ser alguém melhor, mas viver melhor com você, existe como, tá? Isso é muito legal. O Érica, eu não posso ficar falando tudo, senão não dá tempo de fazer a live de hoje. Mas lá, lá tem todas as lives salvas, tá bom? Sim. Mas vamos aprofundar então. Então vamos falar um pouquinho do perfil 9, que é a nossa live de hoje. Nossa, aqui, da onde veio esse 9? Gente, o que está acontecendo? O perfil 5, bota fechar assim, a bolinha do 5 vira um 9. Não, tô brincando. Perfil 5, que é o centro de inteligência, né? É mental. Então é bem diferente. Então eu queria que contasse pra gente hoje como é que é isso, como é que é a essência do perfil 5, né? Tá. O tipo 5 é uma pessoa que lá na origem dela, ela vivia em abundância. É como se na inconsciência dela tivesse essa memória da abundância, de viver com tudo que era
sem a falta e sem o excesso, com aquilo que era necessário. Existia uma clareza mental muito grande, um acesso às informações muito grande, porque existia essa facilidade de saber e ter conhecimento, e existia uma clareza mental. Quando essa pessoa nasce, ela está aqui no mundo e ela tem a falta dessa abundância. E aí, o que acontece? Ela começa a pensar assim, inconscientemente. Os recursos aqui são limitados e as coisas podem acabar. Então, ela começa a economizar e ela tem um vício emocional da avareza. Mas não é simplesmente economizar dinheiro, é economizar tudo, economizar energia, economizar tempo, Sim. economizar relacionamento, economizar sentimento, economizar tudo que ela pode, como se ela tivesse uma energia que fosse ficando para dentro, assim, contida. Sim. É como se tivesse... E não é que faltam as coisas para ela, porque ela tem uma crença de que vai faltar. Então, ela tem um apego às coisas, ela tem uma necessidade de conter as coisas. Então, é como se ela tivesse, sei lá, diante de uma cachoeira, com todo aquele volume de água absurdo, mas ela entendesse que ali tem só um filete de água. Entendeu? Que coisa. Ela não consegue ver que aquela cachoeira tem, sei lá quantos litros, 1000 litros de água. Ela entende que aquela cachoeira tem um filete, então ela entende que ela tem que economizar água. E é uma pessoa com energia para dentro, então ela, por ser um mental, as emoções se processam na mente, então eles são tidos como pessoas mais frias, porque eles têm uma dificuldade de se conectar com o emocional. Na verdade, não conecta com o emocional, como se daqui para baixo não tivesse ligação. Então, eles pensam as emoções. Então, eles são práticos, são maravilhosos para decidir coisas, para resolver coisas, problemas. Sei lá, teve um acidente e tá todo mundo desesperado. Se tiver uns 5 ali, ele sabe coordenar na maior tranquilidade. Fulano vai para cá, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Porque tem a coisa do mental, não consegue e não se emociona, né? Ou melhor, tem dificuldade de se emocionar. E se esse cardíaco, ele vai se emocionar também. Mas a maioria deles fecha, inclusive para economizar nas emoções, nas relações, né? Então, eles são pessoas... Inclusive, Inclusive o quê? emoção. Economiza até se emocionar, sim. São pessoas mais fechadas, existe um isolamento social. Eles, até para conversar, vai gastar energia, né, gente? Então, ele conversa muito. Se ele for um social reprimido, por exemplo, né? Que isso tudo que a gente fala é imaginando um centro médio para baixo de consciência. E eu nem estou falando de instinto. O instinto social, ele é um 5 que aparece mais. Os 5 que a gente encontra nos cursos são sempre um 5 social. Dificilmente eu vou achar um 5 autopreservação no curso. O 5 autopreservação está em casa aprendendo sozinho, fazendo curso online. Né? Porque ele não vai ter que... Eles têm dificuldade de toque. Né? Eu conheço uma tipo 5, que hoje em dia é muito diferente, mas quando a gente se conheceu, ela estava começando um processo de autoconhecimento também, a gente perguntava para ela se podia abraçar. É sério? Perguntar? Perguntar. Quando ela foi para o curso, ela perguntou para o professor, não vai ter esse negócio de abraçar, não, né? Se tiver que abraçar, não. Porque é um gasto energético. Sim. Entendeu? E eles têm uma necessidade muito grande de deixar o outro distante do mundo deles. Então, são mais reclusos. Eu até postei uma brincadeira hoje aí no story falando que ele fica bravo, a pessoa chega em casa sem avisar. Com certeza, porque ele não quer ninguém na casa dele. Ninguém invade o mundo dos 5, mas ele tem muito medo de ser invadido. Então, se quem força essa barra, ele vai ficar bravo. O 5, ele abre o mundo dele para poucos. Ele é super seletivo. Ele não conversa bobeira, ele não gosta de fofoca. Ele quer conversar assunto inteligente. Porque como tinha essa clareza mental e aqui ele entende que ele não tem, ele busca muito conhecimento. Ele quer saber das coisas, ele quer entender. Por isso que eu achei engraçado a gente começar explicando os nomes. É verdade. Ele quer entender, ele é aquela pessoa que gosta de desmontar as coisas para ver como funciona e montar de novo.
sabe? Uma fórmula matemática. Não adianta se ensinar para ele a fórmula matemática resolve isso. Ele quer saber como chegou nessa fórmula. Sim. Entende que se ele tiver conhecimento, ele vai estar mais seguro. Então, ele estuda muito, lê muito, tudo sozinho. Eles são autodidatas. Costumo falar que os 5... Sabe quando a pessoa se perde numa estrada? Sim. Os 5, minha filha. Ele não para pra perguntar nunca. É verdade. Porque ele vai ter que parar, interagir, conversar. Não, ele procura no GPS, procura no Google, procura, sei lá, ele fica procurando. Mas ele não para pra perguntar, não. Se for um 5, autopreservação, nível médio, para baixo de consciência, eu sempre vou falar isso, porque essas lives são para as pessoas terem ideia das personalidades. As personalidades são muito mais do que isso. Eu estou falando aqui da personalidade do livro. Quando você compra um livro de Enneagrama e abre para ler, está escrito que o 5 é assim. O 5 é isso? Não. O 5 que está em autodesenvolvimento, conhece, já sabe se auto-observar, já sabe o porquê ele faz o que ele faz, ele vai saindo do automático e vai saindo desses comportamentos. E é importante até para quem ainda não acompanhou a gente até então, quando a gente fala de níveis de consciência e de instinto, isso impacta diretamente nas personalidades. Diretamente. Né? Por isso que o trabalho, é lógico que descobrir a personalidade é super importante, o começo. Exato. Existe um caminho que a gente aprofunda nisso, e não é porque uma pessoa é 5 social, não é porque ele é 5, tem uma outra 5 que elas vão ter os mesmos comportamentos, elas vão ter a mesma motivação. As duas vão se preocupar em economizar tempo, dinheiro e energia. Mas se for uma 5 social, ela já é um pouco mais social. Se for um 5 autopreservação, ela vive dentro da casa dela. Exatamente. Só pra gente... É melhor ainda. Estou dizendo mesmo para as pessoas que estão acompanhando a gente, estão seguindo a gente no decorrer das lives, já começam a entender um pouquinho mais. Para quem está chegando agora, tem essa divisão, é importante entender níveis de consciência, né? Vai de 1 a 9, né? Tem os 3, 1, 2 e 3, né? Normalmente acaba sendo os mais iluminados, não é isso, Patrícia? Os mais saudáveis, que a gente chama, né? Os níveis mais elevados, onde a pessoa estaria mais desprogramada da personalidade, desprogramada do chip. Ela não vai se reconhecer mais quando ela lê um livro e falar, o tipo 5 é assim. Ela já não se reconhece mais, porque ela já saiu do automático da personalidade. Nível médio de consciência 3, 4 e 5, 4, 5 e 6, as pessoas estão operando com um pouquinho de consciência, mas ainda no automático daquilo que está programado lá na personalidade. E nos níveis 7, 8 e 9 já são os níveis patológicos. As pessoas já estão com nível de consciência muito lá embaixo e que a gente nem trabalha com o Enneagrama com elas. A gente indica... E você explica isso de forma muito mais aprofundada no curso, né? Isso aí, tudo... É claro que aqui é só uma pincelada, mas no curso você explica, né? Os níveis de consciência, os perfis, perfil por perfil. É muito mais aprofundado. Fala do instinto que tem influência total. Então é legal, assim, só para dar uma clareada para quem está chegando e acompanhando a gente hoje. Isso. Tanto no curso presencial quanto no curso online. É claro que no presencial eu aprofundo muito mais. Porque eu tenho mais tempo, né? E a gente aprofunda muito mais em cada nível de consciência, em cada instinto, em cada personalidade. E as pessoas saem de lá já sabendo a sua personalidade, já tendo noção de instinto, já consegue saber asas, já consegue saber tem algumas informações para que no dia a dia a autoobservação delas fique mais assertiva. Sim. Porque ela consegue ver assim, opa, eu tô fazendo isso aqui, ó. Opa, aqui eu tô fazendo isso por causa disso. Ou aqui eu não preciso fazer isso, hein? Aqui eu posso dizer um não, hein? Aqui eu deveria, né? É engraçado que as pessoas que eu atendo às vezes falam assim, ali eu sabia que eu tinha que dizer não. Às vezes ela não consegue, mas ela tem pelo menos uma consciência que antes ela não tinha. Exato. Ter consciência muda tudo. Tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante também, só para a gente finalizar os níveis de consciência, para voltar para o perfil 5. Juliana, tudo bem? Beijo, boa noite. Como saber em que nível de consciência estamos? Tem como aferir? Então, o nível de consciência, a gente tem que ser um trabalho mais pessoal, individual. Sim.
num curso, a pessoa consegue saber o nível de consciência, porque eu vou descrevendo os comportamentos em cada nível de consciência. Então, conforme eu vou descrevendo, aqui a personalidade se desenvolve, se comporta assim, aqui se comporta assado. Então, existe uma escalinha, existe uma escala de desejo, né, que a gente chama, que dá para, no nível 2 ela deseja tal coisa e ela faz tal coisa. No nível 3 ela deseja tal coisa e faz tal coisa. A gente consegue sim, mas aí tem que ser um entendimento mais... Né? Eu tenho que estar mais de perto, acompanhar Sim. mais de perto, para que eu ajude ela a entender em que nível que ela está. Porque às vezes a pessoa sozinha é mais difícil ela ficar analisando os próprios comportamentos, né? Mas Sim. é possível sim, descobrir, existe como isso, existe uma tabela, existe várias coisas. E é legal, porque a própria pessoa se reconhece. Fala, nossa, eu tô nesse nível aqui. É muito Isso engraçado. é engraçado. Uma coisa. Peraí, tem uma coisa que é engraçada. Todo mundo, isso é surreal, todo mundo opera mais ou menos no nível 5, 6 de consciência. E as pessoas que estão no nível 6 de consciência, elas sempre acham que elas estão no nível 2 de evolução. É muito engraçado. É muito... Não sou só eu que falo, não. Os outros professores de Enneagrama falam isso também. Sim, sim. Tanto que existe a brincadeira de falar do tipo, no nível 6 de consciência, é a típica pé no saco. Ela tá fazendo tudo da personalidade dela, mas ela acha que ela já está evoluída, que ela nem precisa estar tanto. Eu com certeza estou no nível 2. Tenho certeza que eu tô. Tem alguma coisa? Mas me fala uma coisa. Como é que é para o perfil? Vamos voltar para o perfil para a gente retomar, né, essa essência que é tão linda da abundância. Como é quando eu me desconecto dessa essência que aí você já explicou um pouquinho que é viver com relação ao vício emocional da avareza, né? Que tem essa eterna falta. Como já que o tipo perfil 5 não sente, na verdade ele não consegue, né? Por conta dessa desconexão, porque ele é muito mental. Como é que a dor, por exemplo, já que ele não sente, como é a dor de um perfil 5? Né? Como é viver e ser um 5 desconectado? Olha, todas as personalidades desconectadas, existe uma dor muito grande, porque imagina uma pessoa que ela está no mundo, que ela tem tudo disponível, todas as interações, todas as relações pessoais, ela tem tudo à disposição, mas ela entende, ela tem uma crença de que vai faltar. Então, é uma pessoa que ela economiza em tudo, inclusive em espaço. Os tipo 5, eles não gostam nem de casa muito grande, por exemplo. Tem que ser tudo. A casa tem que ser pequena. Porque para que uma casa grande? É desperdício, entendeu? E eu preciso de casa pequena porque eu não preciso de muita. Essa frase é muito típica. Eu não preciso de muita coisa para viver. Nossa. E você está num mundo onde tudo é abundante, né? Então, eles é engraçado que eles têm poucas roupas também. Eles têm necessidade de ter poucas roupas. Por exemplo, eu conheci um 5 que tinha 2 pares de calça. Meu Deus. Comprar mais uma, tinha que jogar uma fora. Era 2 pares de calça, 2 pares de sapato. Economiza em tudo. Quando eu falo que economiza em tudo, em ter as coisas disponíveis no mundo e achar que vai faltar, por exemplo, tem dificuldade de... Ó, eu vou abrir aqui. Isso tudo eu acho que se eu não identificar a pessoa, não tem problema. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um tipo 5 que ele não tinha cartão de crédito. Aí ele não tem rede social também. Imagina, né, que vai ter rede social, que as pessoas vão saber da vida dele. Ele não quer. Primeiro que ele não acha idiota, supérfluo e fútil aqui. Sim. Segundo, e não vai deixar ninguém saber da vida dele nunca porque ele tem esse isolamento social. Então, esse 5, ele não tinha cartão de crédito. Podia ter, mas não tinha cartão de crédito. Por quê? Porque a fatura ia chegar no prédio, por exemplo.
E podia ser que alguém abrisse a fatura e alguém ia saber com que ele estava gastando. Meu Deus! Entendeu? Como funciona Caramba! nessa mente. Eu não tenho muito medo de ser invadido pelas pessoas. Então, eu não quero correr o risco de alguém saber com que eu tô. E aí, como é a vida de uma pessoa que pode ter um cartão de crédito, que facilita a vida se souber usar, mas não, prefiro não ter, eu prefiro. É um jeito de me proteger e estar menos. Como é que eu vou dizer isso? Menos no mundo, sabe? Estar menos envolvido no mundo. Sim. Então, são aquelas pessoas na família, quando tem um tipo 5, são aquelas pessoas que são isoladas, elas se isolam, elas não têm muita interação, elas falam um pouco. No trabalho, a mesma coisa, tem um 5 que fica mais na dele, mais quieto, mais isolado, mais fechado. Normalmente está lá no computador ou tá ouvindo. Vive no YouTube, gente. Porque dali vem informação. Então tá ali no YouTube direto, vendo podcast, vendo não sei o quê. Não que todo mundo que assiste podcast seja um 5, mas eu tô dizendo Claro. que o tal dele, ele tá ali aprendendo, ele precisa ter informação. Quanto mais informação ele tiver, mais seguro ele está. Sim. Então ele vive recluso, ele não precisa estar com ninguém, interagir com ninguém. Se tiver que pedir um delivery, ele conseguir pedir sem ter que falar com ninguém, ele vai na opção que ele consegue não falar com ninguém. Entendeu? Porque a interação desgasta ele, né? Sim. E então imagina como é viver assim no mundo. Ele é incompreendido muitas vezes, às vezes ele é tido como arrogante. E como ele é muito inteligente, ele estuda muito, ele tem muito conhecimento. Primeiro que as conversas de rotina, assim, para eles não tem graça. Ele vai conversar de coisa, vai falar, eles gostam de conhecer as coisas, então gosta de falar muito sobre galáxias, sabe, assim, do universo, dos mistérios do universo. Eles precisam entender as coisas, compreender as coisas. Sim. Existe muito 5 que entra na coisa de não ter mais, não acreditar mais, não ter mais fé. Porque eles são mentais e eles precisam ter lógica nas coisas. Claro, faz. E a fé é uma coisa que você não tem como te provar, né? Claro. É a fé. E aí eles entram nisso de que eu não vou mais acreditar, porque isso aí não tem comprovação científica. Sim. Muitos 5 que já começam conversando assim com relação a enneagrama, mas eu sou ateu, eu não acredito em certas coisas. E tá tudo bem. Sim. Né? É o processo dele. Einstein era o 5. Claro. E o mais alto de consciência. Tanto que Einstein falou que quanto mais se estuda, mais se aprofunda, mais próximo de Deus. Exato. Incrível. No nível mais alto de consciência, claro, né? No nível mais baixo, eu só acredito se você me provar. Se você não me provar, eu não acredito. E é o nível mais baixo de consciência. Porque Sim. tem lógica as coisas, tem que fazer sentido, tem que ter coerência. Senão, eu não acredito. E como é que, né, pensando nessa escassez toda aí, nessa avareza toda, como que você trabalha nos seus atendimentos, por exemplo, um caminho de melhoria, de evolução, de reconexão com essa essência que é a abundância, né? Sim, o trabalho com o tipo 5 é um pouco diferente do trabalho que eu faço com as outras pessoas. Sim. Porque, primeiro, ele vai me questionar muito. Beijo, Fabrícia! Primeiro, ele vai me questionar muito. Eu vou ter que. Assim, quando um 5 te procura, é porque ele já está aberto, mais aberto, né? Sim. Senão ele nem faria o processo. Mas eu tenho, primeira coisa, eu tenho que trazer o 5 para o corpo dele. Porque ele precisa que essa energia que está toda aqui, ó, na mente, tem que sair um pouco daqui, tem que vir um pouco para o corpo. Então, eu vou pedir para os tipos 5 fazerem atividade física. Eu vou pedir para eles fazerem coisas com impacto. Coisas que precisam, sabe? Que precisa esportes coletivos. Para ele é péssimo, mas para ele desenvolver é ótimo. Porque ele vai ter que encostar as pessoas mesmo. Ele vai ter que criar essa conexão com o corpo dele e com o corpo das outras pessoas. Para que essa energia saia daqui. E a ideia é sempre acessar o coração também. Mas para acessar o coração tem que primeiro acessar o corpo.
Então, só dele começar a fazer atividade física, diminuir a energia mental aqui, a energia, né, de ficar pensando e diminuir o mental, ele já começa a melhorar o nível dele de consciência. Então, a primeira coisa que a gente faz com o tipo 5 é botar ele para fazer atividade física. E aí, como eles normalmente buscam porque já estão querendo mudar, o que eles me questionam muito? Eles estão isolados no mundo. Eles estão no mundo, mas eles não têm amigos, mas eles não interagem com ninguém. E em algum momento isso vai bater, sabe? Essa coisa de que eu tô sozinho no mundo, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigo, eu, eu estou isolado socialmente. Nós estamos no mundo. Individualista. E esse medo de que o outro vai me invadir, medo de que o outro tá sempre querendo saber da minha vida por algum motivo, sabe? Sim. Então, buscam a gente quando eles buscam, já estão um pouco mais abertos para entrar no trabalhar, né? E a autoobservação o tempo todo, aí é para todas as personalidades, né? A autoobservação, que é se eu pudesse fazer uma receita, assim, prescrever a autoobservação diariamente, pelo menos 10 vezes ao dia. Porque se consciência que é o teu curso, né? Do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, só de saber, nossa, eu fiz isso por isso. Às vezes a gente consegue mudar o comportamento antes de fazer, às vezes só depois que você fez, você se lembra, mas só de lembrar já é incrível, né? Esses dias eu comecei um atendimento, foi muito incrível, porque foi um aluno nosso do curso, que ele conversou com esse amigo dele, contou do curso, porque ele estava empolgado, animado, e contou como foi. O amigo dele, eles moram longe, mora aqui em São José. E aí o amigo dele, eles conversaram lá e eles descobriram, ele fez o teste e descobriu a personalidade. O rapaz tinha acabado de sair do curso, então ele estava com tudo fresquinho, né? E ele conseguiu ajudar o amigo dele a descobrir a personalidade. E aí, essa semana, o curso foi em novembro, e essa semana a gente começou a conversar e ele está fazendo alguns atendimentos. E ele falou para mim que só dele saber da personalidade, isso já abriu assim a mente dele muito, e ele já começou a se auto-observar. Quer dizer, ele não fez nenhum processo, ele fez um teste, onde ele só soube a personalidade, foi pesquisar um pouco como era, e ele falou, isso aí mesmo, faz sentido. E eu não quero mais viver assim, nesse automático. Incrível. E ele ainda não fez nada. Sim. Assim, ainda não começou o caminho. Ele não está no caminho, né, fazendo atendimento, mas ele já abriu a mente. Caramba, isso sou eu. É mais ou menos isso. Caramba, isso sou eu. Eu sempre fui assim. Porque parece interessante, né? Quando a gente fala assim, mas quem você é? Né? Quando alguém me pergunta, ou quando eu pergunto nas minhas consultorias, quem você é? E a gente não tem costume de pensar sobre isso. Então, quando você faz um teste, aí você se reconhece através de um teste, você fala, caramba, olha só, tem uma parte de mim que eu não estava conseguindo olhar. Né? Isso é sensacional. O que é mais incrível dos testes é porque tem dois lados. A pessoa se descobre, ela se encanta, ela fala, nossa, sou eu mesma, essa sou eu. Sempre fala assim, nossa, mas como você sabe? Parece que você me conhece, você não me conhece e tal. E ao mesmo tempo vem uma dor que você olha e fala assim, putz, todas as coisas que me incomodam sou eu mesmo que faço comigo. Sou eu mesmo que faço mal para mim. Então, tem essa dualidade, assim. Que nem quando eu descobri a minha personalidade, eu lembro que, eu sempre comento isso, eu lembro que a frase que me vinha na cabeça assim, eu não sou louca. Gente, eu não sou louca, tem um porquê que eu faço isso. Tem um porquê que eu faço isso. Então, a primeira coisa foi isso, foi ufa, eu não sou louca. E ao mesmo tempo foi o quanto você se abandonou na vida. Né? E aí vem a dor de ter se abandonado, enfim. E aí, esse é um caminho sem volta, transformador. Por isso que Por isso que eu me encanto tanto, porque eu vejo a transformação nas pessoas diariamente, numa conversa, num atendimento online. E parece que o olho volta a brilhar, sabe? É isso mesmo. Isso é incrível. E nessa parte dos mentais que a gente está agora, inclusive na segunda-feira, a gente vai ter a live do tipo 6, né? E a gente vai começar a entrar nisso. Mas assim,
essa coisa dos mentais é muito bonito de ver, porque quando eles conseguem se conectar, sentir, é uma explosão linda de ver, né? Porque começa a falar, é como se estivesse respirando, aliviado, assim, né? Por saber que a vida é mais do que só o que eu penso, né? Isso, a vida é mais do que só o que eu penso. E imagina um 5 quando ele entra no não apego, Nossa, abundância, sensacional. onde eu realmente me permitir viver, eu posso me permitir estar no mundo, desfrutar de tudo que tem aqui, e eu meio que me permito fluir, sabe? Meio que me permito ver, porque essa pessoa que está reclusa no quarto com medo de que alguém está vendo a correspondência dela, ela não está vivendo, Não, tá sobrevivendo, né? está sobrevivendo. E ela vai passar por aqui e não vai viver a experiência da vida, ela vai estar aqui. E de corpo presente eu falo, porque eles são mentais. A energia tá... Então, isso não é viver. A vida pode ser, mas a abundância existe, o não apego faz bem você não estar apegado. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez para as outras pessoas que não sejam da personalidade, sempre que eu dou um exemplo, as pessoas se chocam, mas como a pessoa pensa assim, é Sim. da personalidade, é do chip que está instalado nela que diz para ela inconscientemente que é assim. Se eu pego esse tipo 5, que só pode ter 2 calças, 2 sapatos, e eu dou 10 calças para ele, Pif. ele não aceita. Ele não aceita porque é demais. E como se algo dissesse para ele que assim, não, peraí, mas a gente não está na escassez? A gente não está na fome? E o que tem essas 10 calças fazendo aqui? Não bate uma coisa com a outra, entendeu? Sim. Então, é só um exemplo, Sim. né? É só para as pessoas mensurarem, porque as personalidades são muito julgadas, né? As pessoas julgam e criticam muito as personalidades, né? Sim. O meu olhar é sempre de amorosidade, porque quando eu vejo um 5, eu sei o que ele é capaz de ser. Exato. Eu sei como a vida dele pode se transformar e como ele pode realmente estar disponível no mundo, interagindo com o mundo, fluindo no mundo. Então eu não olho para ele com um olhar de avareza, eu olho para ele com um olhar de abundância, É entendeu? incrível. Não. Então é como se eu conseguisse olhar nele e ver o potencial que ele tem. Sim. E é Ele... lindo de ver. E quando ela começa no processo de autoconhecimento, ela começa a se permitir, ela começa a entrar nisso tudo, tudo vale a pena. E uma coisa que eu acho muito legal de pensar assim é que o que a gente vem fazendo aqui, né? Que é um pouquinho dessas lives, inclusive só para lembrar, segunda-feira, live do Perfil 6, 8 da noite, segunda-feira. Mas as nossas lives, esse intuito da gente trazer um pouquinho, que isso aqui é 1% do que é nega. As lives é mais ou menos assim, ó. É como se você lesse um livro de como é nadar ao invés de cair no mar. Né? Então, assim, isso é só um aperitivo da profundidade que você pode saber sobre você, sentir sobre você, perceber sobre você. Então, permita-se um pouquinho mais. Quem ainda não sabe o perfil, eita! Quem ainda não sabe o perfil, chama a Patrícia no Curadores, ela vai passar o teste, é indolor. Fazer o teste é indolor, saber o resultado nem sempre. Foi sem dolor. E aí, inclusive, aproveitando também, temos somente 9 vagas para o curso do dia 4 de fevereiro, 4 e 5 de fevereiro. Semana que vem a gente vai estar divulgando o local do curso, mas vai ser aqui no Vale do Paraíba, bem provável. Aqui não, né? Aí no Vale do Paraíba, porque estou aqui em São Paulo. Mas tenha a curiosidade de poder sanar o que te incomoda, de sanar o que hoje te faz não dormir direito, o que te faz não ter a vida que você acredita que você merece ter. Então, eu costumo falar que quem se permite descobrir o Enneagrama, entender e vivenciar, porque saber na teoria é muito legal, sim, mas assim, o que eu gosto de passar é sempre assim, como é para usar o Enneagrama no meu dia a dia? Como é que eu uso ele? Como é que eu uso ele nos meus relacionamentos? Como é que eu posso
usar ele na prática. Sim. E sempre que alguém se permite, alguém experimenta viver na prática, a vida pode ser mais leve. Muito mais. Pode É incrível. Muito. ser leve. E essa ferramenta, o Enneagrama, traz isso, traz uma leveza e eu diria um alívio para quando as pessoas entendem, percebem, começam a aplicar no dia a dia. E Então, porque eu faço o que eu faço, né? o nome do curso é esse, porque eu faço o que eu faço. E não, logo, ou você vem para cá, ou a gente vai dar um jeito de fazer o curso aí, viu, gente? Ai, E então é isso. O curso dia 4 4 de fevereiro, são 2 dias. E nesse curso eu aprofundo todas as personalidades e aprofundo cada parte do Enneagrama. Então, eu falo de nível de consciência, a gente vai falar sobre instinto. E vai ter o curso online também, para quem quer entender um pouco mais e não consegue vir para cá, ou nesse momento não consegue vir para cá, vai ter o curso online. sim. No semestre, nós teremos uma experiência um pouco mais aprofundada. Para de olhar com essa cara. Uma experiência vai aprofundada, porque eu sei o que ela pensa, gente, entendeu? E para que você possa, para que as pessoas possam participar disso, elas precisam saber a personalidade delas, senão elas não vão aproveitar o conteúdo que a gente vai passar no segundo semestre. Então, você que quer fazer de 2023, um ano diferente, onde você possa realmente passar a ter uma vida mais leve, mais tranquila. Tranquila que eu falo é você com você mesmo. Aproveita, já vai, me chama, faz teste. Quem puder fazer o curso presencial, faça. Quem puder fazer o online, logo a gente vai estar disponibilizando ele. Faça o online. Mas para essa experiência que a gente está preparando, que ela vai ser incrível, incrível. Incrível mesmo. Se preparem, porque é oportunidade única esse ano. A partir do segundo semestre, você vai precisar saber a sua personalidade. Senão você não vai aproveitar na profundidade que a gente vai passar para vocês no segundo semestre. Exato. Certo, Brasil? Certo, Brasil! Obrigada, Galáxia. Obrigada a todos os terráqueos que estiveram por aqui hoje. Não. Eles têm essa tendência a acreditar, né? Sim. Os tipos 5, eles não se conformam. Não teve um curso que a gente fez, que tinha uma 5 que estava lá, e ela ficava assim, não, vou sair dando uma voltinha aqui que eu vou ver se eu vejo uns duendes. E é engraçado essa conexão que eles têm. Sim. Que existe algo maior, sabe? De que existe... Eles vieram de muito, né? Então, o que tem para eles aqui é muito pouco. Então, inconsciente tem essa conexão e é lindo de ver. Mas, fala. A live do tipo 6. Prepare-se para muita ansiedade na live. Interessante porque a gente, assim, só para compartilhar com vocês, cada live que a gente tem, em cada tipo, né? Que aqui a gente fala muito de tipo, porque na realidade acabam sendo raios, mas a gente aprofunda isso no curso também. Mas a gente sente o perfil, assim, do dia. Geralmente de um para o outro dá uma mexida, passar de um para o outro e a gente vai sentindo isso, essa diferença de vibração, né? Vamos dizer assim. É muito interessante. Quando eu entro para falar de uma personalidade, eu começo a sentir essa personalidade em mim. Porque eu começo a me conectar como ela é. Então eu entro, experimento como ela é, experimento como ela pensa, experimento como ela sente. Eu passo por tudo isso em mim. Então, eu vou sentir as coisas da personalidade. Tanto que a da personalidade 1 foi muito engraçado, porque eu estava extremamente irritado o dia inteiro. Irritado o dia inteiro. Bravinha! Nossa, irritado o dia inteiro. E aí nós passamos por cada uma delas e a gente comentando entre a gente como que mexe, como que mexe muito com a gente, né? Enquanto a gente está aí se preparando para as lives. Mas é sempre um aprendizado. Então, quando que eu falo de uma oportunidade, o aprendizado é meu também, né? Sempre. Sempre. É mútuo, né? Graças a Deus. Galáxia!
Obrigada, gente. Até segunda-feira, 8 horas da noite. O que acontece? 8 da noite, segunda-feira, perfil 6. Prepare-se para entender um pouquinho. Fala rapidamente o último, Patrícia. Rapidamente, um pouquinho do que é o perfil 6 para as pessoas se identificarem e encontrarem pessoas também que tenham esse perfil. Ó, se você é assim ou se conhece alguém que é assim, avise sobre a nossa live de segunda-feira. São pessoas extremamente ansiosas e preocupadas. Elas veem o cenário negativo de tudo que elas vão fazer. Então, elas mapeiam tudo que pode dar errado, seja numa viagem, seja num projeto, seja no trabalho, seja na hora de fazer um almoço. Elas vão planejar, elas vão sempre ver o cenário negativo das coisas. Elas têm plano A, plano B, plano C, plano D. Tem todos os planos porque elas têm que estar precavidas para aquilo que vai acontecer. Quando a pessoa tem uma crença assim e fica prevendo os cenários negativos de tudo, ela normalmente se preocupa com coisas que não vão acontecer. Exato. Então, elas entram em neurose mesmo, dependendo do nível de consciência. Porque elas ficam assim, não, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo, e elas têm crise de ansiedade, crise de pânico, por coisas que provavelmente não vão acontecer. Então, são muito ansiosas, porque elas têm medo do que elas não sabem o que vai acontecer. Então, elas precisam ter segurança, e aí elas põem segurança em várias áreas da vida. Projetam o medo delas para fora, projetam nas pessoas também. Elas fazem a projeção. Então, são extremamente ansiosos. Eles são ansiosos têm medo por eles e têm medo pelas pessoas ao redor. Então, uma mãe tipo 6 é aquela que ela morre de medo que aconteça alguma coisa com ela, mas ela morre de medo que aconteça com o marido, com o filho, com a vizinha, e ela fica aquela pessoa negativa. As pessoas falam assim, ih, tipo, vai dar errado. Lá vem ela falando que vai dar errado. Sim. Então, e não precisa. Imagina como é viver assim. A vida Sim. não precisa assim, tão dura, tão difícil, tão ansiosa. Não dormem. Tem uma irmã, Sim. que ela é 3, 4, 5 anos. Pede pra ela fazer teste. Vamos descobrir. Pede pra ela Hã? fazer teste. Ué. Fácil. Certo? Segunda, então, tipo 6. Bora. Traz ela pra live, Juliana, segunda. Vai ser incrível. Quem sabe ela se identifica. Pois é. Beijo, Brasil! Beijo, Galáxia! Até segunda. Obrigada. Tchau, terráqueos. Hã? Cachorro quente, hein? Ah, deixa minha mãe cuidar de mim um pouco, menina. Obrigada. Tô lá fazendo cachorro quente pra ela. Não mereço. Oh. Tchau, terráqueos. Obrigada. Beijo.